Unidos, em nome do presidente do clube, Almirante Palme, na qualidade de diretor do Departamento Cultural, dou as boas-vindas a todos, os senhores e senhoras aqui presentes, e agradeço em especial ao comandante Joel, à frente do grupo de Ciência, Engenharia, Tecnologia, Inovação, Matemática, altamente técnico, que estão nos proporcionando. Está me ouvindo bem? Está nos proporcionando esse evento. Eu costumo dizer, quando somos consultados por palestras sobre realização de palestras, que uma palestra para realmente ser bem sucedida, ter uma boa frequência, depende de dois aspectos: o tema, ser um tema interessante, e o palestrante, ser alguém conhecido e que tenha boas condições de apresentar um assunto. E a palestra de hoje já tem plenamente dois requisitos: o tema faz parte do nosso dia a dia hoje, talvez até mais do que gostaríamos em algum momento. E temos que estar preparados e conhecermos para adotarmos os procedimentos necessários para a nossa segurança, inclusive. E o palestrante, bem conhecido como Pagliuzzi, no âmbito da Marinha, tem o seu nome reconhecido e tenho certeza que na sua atividade fora da Marinha também, como registrado no currículo, estarei à frente. Pode, sem me estender mais, as boas-vindas ao CTM, ao palestrante, e obrigado por trazerem esse conhecimento, esse palestrante de alto padrão aqui para o nosso comandante. Bom, senhor. Boa tarde a todos. Saúdo inicialmente as autoridades presentes, a pessoa do convento de Campuri. Agradeço a presença de todos que nos prestigiam nesse momento, alunos, professores, amigos, colegas de CTM, a todos, muito obrigado. Ao querido amigo comandante Pagliuzzi, nossos agradecimentos por nos prestigiar em mais uma palestra aqui no nosso Clube Naval, sobre assunto extremamente relevante, qual seja a questão de cibersegurança no metaverso e no blockchain. Nosso evento terá duração de 45 minutos a 1 hora, dependendo aí do Pagliuzzi mesmo. Mencionar o deadline, o nosso marco é encerrar com perguntas e palestra 1h30 no evento. Antes de passar a palavra ao Pagliuzzi, eu gostaria de ler um resumo do seu currículo vitae. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de consultar, que está na entrada aqui do salão, mas eu vou repassar aqui para os senhores. Paulo Pagliuzzi é PhD em Information Security pela Universidade de Londres, mestre em Ciência da Computação pela Unicamp e pós-graduado em Análise de Sistemas pela PUC Rio de Janeiro. É capitão de mar e guerra da Reserva Remunerada da Marinha. Possui certificação internacional CISM e é membro do Comitê de Segurança da Associação Brasileira de Internet das Coisas. E com muito prazer, membro do CTM. Atualmente, o Pagliuzzi exerce o cargo voluntário de diretor da ISACA, tá certo? ISACA, Rio de Janeiro, tendo sido, ao longo da carreira, diretor de Cyber Risk da Deloitte, sócio de tecnologia Risk da KPMG e CEO da Apex Brasil. Pagliuzzi é considerado um dos consultores mais renomados do país
em gestão estratégica de TI e riscos tecnológicos, área em que atua há mais de 30 anos, ajudando clientes globais a avaliar, gerenciar e otimizar o risco das tecnologias de informação, a analisar problemas tecnológicos em seus ambientes e a superar riscos emergentes em seus negócios. Com experiência acadêmica, como professor de graduação e pós-graduação em instituições como IBMEC, PUC-Rio, Marinha do Brasil e Universidade de Damásio, é articulista ativo, pesquisador e conferencista atuante, tendo sido membro externo de mais de uma dúzia de bancas examinadoras de doutorado e mestrado. É um dos palestrantes mais requisitados atualmente, tendo se apresentado em mais de 200 eventos no Brasil e no exterior, e concedido, melhor dizendo, mais de 100 entrevistas a mídias nacionais e internacionais. Com a palavra, Paulo Pagliozzi. Boa tarde a todos. Comandante Joel, agradeço suas palavras. Almirante Oakfuri, também obrigado pela introdução. Primeiro, eu queria dizer aqui que o assunto, o tema que a gente vai abordar, que é metaverso, cibersegurança no metaverso e blockchain, é um tema muito novo, muito recente. Não sou dono da verdade e todo mundo aqui está convidado a participar comigo, a construir esse tema junto, tá? Porque não há dono da verdade, a gente está aqui para discutir, eu quero aprender com vocês também. Por favor, me dê essa oportunidade. Dito isso, deixa eu falar um pouquinho sobre o metaverso. Metaverso, pessoal, para quem, assim, a gente vai passar mais detalhes, mas hoje já é possível, por exemplo, comprar terreno no metaverso. A cidade de Dubai está querendo ser inteirinha reconstruída no metaverso. Nós temos a venda em ambientes como o Sand, nós temos terrenos que bateu recorde de venda de 4,3 milhões de dólares, um terreno virtual, num ambiente de metaverso. Existem vários ambientes de metaverso que estão vendendo terrenos, alguns são limitados, o preço tende a subir, segue a regra do mercado imobiliário, assim como a indústria da moda, empresas como Reserva, como empresas como Renner, entre outras, estão apostando no metaverso. Chegaram à conclusão que 1 em cada 10 pessoas, quando vão comprar roupas, hoje, roupa física, na verdade, acaba comprando somente para tirar foto para a rede social, depois devolve para o fabricante. É comum, está ficando cada vez mais comum isso. Apostando nisso, essas empresas, também a H&M, entre outras, estão querendo apostar na venda de roupas virtuais para os avatares que cada um de nós aqui no futuro muito próximo terá no metaverso. Por quê? Vão começar no modelo híbrido, vendendo roupa virtual somente no ambiente virtual, para ver se a moda pega, aí sim reproduz a roupa no ambiente físico. Tá? Essa é a intenção dessas marcas. E tem uma série de aplicações, desde medicina, igual o amigo aqui, Júlio César, tem uma empresa chamada Zarpa, que faz um belíssimo trabalho, ele fornece mão de obra para a área marítima, e ele conseguiu estar com um projeto para reproduzir todo o ambiente milimetricamente calculado de uma plataforma de petróleo para fazer o treinamento dos seus empregados nesse ambiente, e quando essa pessoa chegar na plataforma, ela já está mais do que meio caminho andado. Ao invés de levar, por exemplo, 2 meses, até 2 meses para fazer uma preparação, para ficar ambientado naquela tecnologia toda, com o uso do ambiente de metaverso reproduzido e o treinamento que a pessoa faz antes de ir para a plataforma, isso reduz algumas semanas. Então, dito isso, vou dar sequência então aos nossos slides. Eu gosto sempre de falar que toda e qualquer inovação, ela sempre traz seus benefícios da inovação, mas ela traz também no seu bojo novos riscos.
Eu tive a oportunidade ao longo da minha carreira, né, quando eu passei pelas Big Four, eu tinha acesso a muitos boards, né, de grandes empresas como Ambev, como Sul América, como Petrobras, e eu tive a oportunidade de falar para os conselhos, né, dessas empresas da importância de elevar a régua de risco na hora que adota novas tecnologias. Não dá para você adotar uma nova tecnologia na sua corporação e deixar a régua de risco lá embaixo. Você está inserindo, sim, novos caminhos, você está aumentando as suas superfícies de ataque digital ao incorporar uma nova tecnologia. E o metaverso é uma tecnologia que vai, sim, aumentar novos riscos, traz uma série de benefícios, inegável isso. Só que esse valor agregado por esses benefícios pode ser corroído se os riscos, novos riscos entrantes, não forem devidamente mitigados ou tratados. Então, eu gosto sempre dessa frase aqui do Peter Drucker, que diz que a inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica humana é de alto risco. Agora, não inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro inovando. Então, o risco maior realmente é o risco da não inovação. Aí você já perdeu. Ao inovar, você corre risco, sim, mas se você souber tratar, mitigar, gerenciar, ou mesmo terceirizar esses riscos, aí você está navegando de forma mais segura. Outra frase dele, bem interessante, é que o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. É óbvio que o metaverso é uma tecnologia nova, há uma série de incógnitas ainda na cabeça da gente, mas eu diria para vocês, ela vai atingir a sua maturidade em 2030, ela está no seu nascedouro, assim como a internet no início dos anos 90, é hoje o metaverso no início dos anos 2020 alguma coisa, 2030 é que ela vai atingir a sua maturidade, mas como bem disse o Peter Drucker, o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Hoje eu tenho que começar a me preocupar com a segurança, ou melhor dizendo, a cibersegurança do metaverso e principalmente do seu grande livro razão, que é o blockchain, que não tem nenhum mistério. O blockchain equivale ao trabalho feito por um cartório físico, é como se fosse um cartório virtual, só que ele tem uma grande vantagem, porque ele democratiza a confiança. Eu não preciso mais ficar pagando para nenhum banco, para nenhum cartório, para ter a confiança estabelecida. Eu tenho isso de forma imutável, por meio da tecnologia, que eu vou explicar como é que funciona. Dando sequência, vale destacar, sim, que já existe uma cidade que está querendo entrar inteirinha no metaverso. Essa cidade chama-se Dubai. Os Emirados Árabes apostaram nisso, já fizeram investimento, já estão, por exemplo, conseguiram já atrair mais de 1.000 empresas relacionadas ao Web3, e as indústrias de realidade virtual e realidade aumentada hoje, lá em Dubai, só em Dubai, já geraram 7.000 empregos nos Emirados Árabes Unidos e já movimentam 0,5 bilhão de dólares hoje. A meta com esse projeto chamado Dubai Metaverse Strategy é chegar a um modelo eles querem ser o parâmetro global da nova economia digital. Eles querem criar, ou seja, eles querem criar, quase que multiplicar por 8, 40.000 empregos virtuais dentro do ambiente do metaverso e querem até 2030, né? E nos próximos 5 anos, eles querem chegar a movimentar 4 bilhões de dólares no metaverso. Para você entender como é que isso funciona, no metaverso, inclusive, ele deve substituir o modelo tradicional de e-commerce hoje. Hoje, como é que eu faço? Hoje, por exemplo, eu quero fazer uma compra. Eu vou numa plataforma de Mercado Livre, de uma Amazon da vida, vou lá, faço a minha aquisição, americanos.com, não importa, escolho lá, vejo lá as figurinhas do item que eu quero comprar, seja roupa, seja um item eletrônico, tanto faz. Clico na opção para selecionar a forma de pagamento, escolho a quantidade, escolho o item, boto no meu carrinho virtual, clico na opção de pagamento, parcelo ou não parcelo, escolho se eu quero pagar em cartão, escolho como é a forma de pagamento, concretizo a compra e fico esperando depois o item chegar na minha casa. Como é que vai funcionar no metaverso? No metaverso você vai ter seu avatar, que vai estar num shopping virtual, ele vai estar passeando, você vai com sua realidade virtual, você vai estar passeando virtualmente num shopping, seja por meio da realidade aumentada, seja por meio da realidade mista,
ou mesmo na imersão total da realidade virtual. Você vai estar no shopping e você vai entrar em lojas com o seu avatar, você vai pegar uma roupa, você vai sentir a textura da roupa, você vai vestir a roupa, por exemplo, vai escolher se quer comprar ou não. A atendente virtual também estará com o seu avatar te atendendo. É como se fosse a reprodução ipsis liter do ambiente físico, só que tudo virtual. Você vai sair da loja, você vai poder comprar carro, você vai poder comprar imóveis, como eu já falei no início da apresentação. Tudo que você faz hoje no mundo físico, você vai poder fazer no mundo virtual, com uma série de facilidades, uma série de agilidades. Então, é um futuro não muito distante que está chegando e que tem que ser muito bem sedimentado, muito bem construído para que, como eu falei no início, os riscos não superem os benefícios. Então, aqui eu mandei, depois quem quiser, a minha apresentação vai ter acesso, vai ser liberado para o Clube Naval distribuir, fiquem à vontade, não precisa anotar nada, tá? É só prestar atenção mesmo. E depois a gente vai divulgar o PDF da apresentação, que tem os links. Aqui, por exemplo, eu cito o hiperlink dessa fonte, que fala da Dubai como capital do metaverso. A China também está querendo colocar uma cidade dela também como nessa corrida. Está uma corrida contra o tempo, eles querem fazer, a Índia também está querendo, enfim, não é só os Emirados Árabes. O que é o metaverso? Vamos entender um pouquinho mais. A palavra metaverso vem do latim, o meta quer dizer além, e o verso quer dizer universo. Significa, ipsis literis, além do universo. Define o quê? Mundos de realidade virtual, onde é possível criar, explorar e interagir com pessoas, não no mesmo espaço físico que você. Pode até estar fisicamente, virtualmente no mesmo espaço. Você fala com a pessoa como se ela estivesse a poucos metros de você, você vê a pessoa, você enxerga, você vê as emoções dela, a sua reação. Tudo isso vai estar sendo colhido pelo dispositivo de metaverso que ela estiver usando. Se ela estiver usando óculos virtual, ela pode, dependendo da quantidade de sensores que ela tiver na roupa e coisas do gênero, você vai poder ver exatamente a pessoa falando com você, interagindo com você, mas ela pode estar a milhares de quilômetros de distância. Então, uma das características do metaverso é isso. Você fica independente de espaço. E eu diria até para vocês, ouso dizer que com o avanço da tecnologia, com a incorporação da voz, com a incorporação da forma de raciocínio de cada um de nós no metaverso, no futuro, um pouquinho mais distante, nós podemos virar pessoas eternas, porque nós vamos poder interagir com os nossos tetranetos, porque a nossa forma de ver o mundo, nossa forma de raciocinar vai estar tudo, aí já é uma mistura de metaverso com inteligência artificial, com machine learning, que pode sim fazer com que a gente vire pessoas eternas que vão poder interagir com os nossos futuros descendentes. Isso é uma coisa já viajando um pouquinho, já na questão seria mais um pouco do terreno da futurologia, sim, mas o metaverso pode propiciar isso também. Pois bem, além do universo, metaverso, define o quê? Mundos de realidade virtual, onde é possível criar, explorar, interagir com pessoas, como eu falei, não no mesmo espaço físico que você, e além disso, vale destacar que metaverso não é tecnologia, é um conceito, é uma proposta de liberdade e de interação real. Já existem sinais de metaverso na nossa realidade? Sim, já existem. Quais são eles? No nosso dia a dia. Qualquer dispositivo móvel no mundo real, o smartphone seria o que vem à mente logo, nos conecta ao universo virtual. Às vezes você faz uma reunião familiar com pessoas que estão a quilômetros de distância da sua família e está todo mundo ali presente, um olhando para o rosto do outro, como se estivesse na mesma sala. Experiência de realidade mista ou aumentada. Eu posso estar aqui com vocês conversando nessa sala e de repente aparece a imagem de uma pessoa, se eu estiver usando um óculos próprio, né, eu consigo ver uma pessoa que não está aqui presente, mas que, por exemplo, um grande amigo meu, vou citar ele aqui, o Marcos Sêmola, ele ficou todo feliz, vou lá no Clube Naval, só que ele acabou de me ligar que ele bateu no Clube Naval do Piraquê, então ele errou a sede social. Mas a tecnologia permite que ele esteja assistindo, eu aproveito e deixar um abraço para ele, e eu posso, com isso, e se eu tivesse com óculos aqui adequado, eu estaria vendo ele aqui presencialmente, ele estaria aqui, todo mundo que tivesse com óculos presencial estaria aqui na mesma realidade aumentada que nós estamos aqui. E eu tenho também a possibilidade
de ter experiência de realidade virtual propriamente dita, totalmente imersiva. Aí não tem nada assim misturado com a realidade presencial, mas eu posso estar realmente, por exemplo, como fez aquela cantora Ariana Grande. Ela deu o primeiro show que se tem conhecimento para centenas de pessoas, e as pessoas entraram com seu avatar, assistiram o show, só que o show foi todo no metaverso. Ela construiu um estádio, um anfiteatro enorme lá, recebeu as pessoas compraram ingresso, entraram via metaverso com seus avatares, assistiram o show, participaram, pularam, gritaram, como se tivesse presencial. Ela já fez isso. Então, eu tenho essa possibilidade para a arte, eu tenho a possibilidade de expandir o meu universo físico, como eu falei, até fisicamente mesmo, até em termos assim, de estrutura, de prédios, eu posso construir cidades e prédios, e entrar e sair de prédios, enfim, eu tenho a possibilidade, como eu citei aqui do nosso amigo ali, construir uma plataforma de petróleo para poder fazer treinamento, eu posso ter um carro no metaverso, adquirir um veículo, eu posso comprar uma roupa no metaverso e vestir meu avatar, eu posso fazer tudo isso, e lembrando que hoje, às vezes a resolução hoje não é tão boa, mas daqui a pouco a resolução vai estar igualzinho como se estivesse vendo a pessoa aqui. Então, todo mundo gosta de se vestir bem, e todo mundo vai querer que seu avatar, que reproduz você no mundo virtual, seja bem vestido. É uma questão de moda, que vai ser, sim, já está, as grandes marcas, as marcas mais de luxo, já estão migrando para o metaverso, já perceberam essa tendência. Inclusive, já estão fazendo testes, né, de roupas, porque se colam no metaverso, aí sim que elas produzem série no mundo físico. E muitas roupas nem vão existir no mundo físico, vão ficar só no metaverso mesmo. Já existe essa tendência. Eu estava falando, então, dispositivos móveis, já falei, experiência de realidade virtual mista e aumentada. Mista é quando mistura o real com o virtual, né, aumentada, e experiência de realidade virtual totalmente imersiva, que é só no metaverso mesmo. A área de jogos, de games, então, tem muito a lucrar com isso, né, tem muito a ganhar com isso, vai ter uma projeção muito grande. Eles já trabalham, eles são pioneiros nessa área. Em novembro de 21, o metaverso da Web 2.0, que nem é a mais recente, agora nós estamos na 3.0, mas já tinha sido avaliado em 14,8 trilhões de dólares, segundo dados da Statista. Nesse material que eu vou deixar para vocês, tem o hiperlink para você acessar a fonte. E hoje, ele já movimenta 250 bilhões de dólares no mundo e deve gerar até 2025, não tão distante assim, daqui a mais 2 anos, deve chegar à estratosférica marca de 400 bilhões de dólares na economia, segundo a Forbes Tech. Vamos falar um pouquinho agora do que eu chamo do que dá a argamassa, o que dá a liga, o cimento que vai permitir que a confiança democratizada impere e viabilize o metaverso. Eu ouso dizer para vocês, sem o blockchain não existe metaverso, porque no metaverso o que mais me interessa é reproduzir o ambiente da economia do mundo físico. Então, eu tenho que ter uma forma segura de fazer transações. E quem vai viabilizar isso é o blockchain. Blockchain que permite, por exemplo, a existência do token não fungível, que é o NFT, que já é uma forma de você adquirir bens, né, valores no ambiente virtual. Então, a primeira coisa que o blockchain traz, como eu falei antes, é a confiança democratizada. Através da matemática, que não é muito complexa, tá? É bem simples até, elimina a necessidade de intermediários, como eu falei, não precisa mais de terceiros confiáveis, como bancos ou cartórios, tudo isso vai ficar no passado. Em termos assim, de ser aquele avalizador, terceira parte confiável. A matemática vai fazer esse papel e o blockchain, o ambiente blockchain vai permitir, já está permitindo hoje, né, mas no ambiente metaverso é o que vai dar liga, que vai permitir a gente poder eliminar intermediários e permite consenso entre múltiplas entidades sobre os dados de uma transação. Permite uma única versão da verdade, sem que haja uma autoridade central confiável ou função notarial. É um grande avanço, já está acontecendo, já está impactando demais no mundo físico e vai ser fundamental para viabilizar todo esse mundo virtual que eu pintei para vocês aqui nessa apresentação. Característica do blockchain é a sua imutabilidade, é a grande característica do blockchain. É igual o livro Razão, é igual aquele livro que fica lá no cartório, ninguém mexe. Está lá a minha assinatura, eu sei que ninguém vai mexer, está lá algum contrato que eu assinei, fica lá guardado por anos, às vezes até por décadas. A sua transparência porque é tudo muito claro, a forma quando eu faço a mineração, como eu faço toda a transação, depois
de tempos em tempos, né, o blockchain é um protocolo que mexe com o mundo todo, ele faz uma atividade chamada mineração para poder gerar o próximo bloco, né, bloco encadeado. E para gerar esse bloco encadeado é um esforço computacional gigantesco e há uma corrida global e quem ganha essa corrida acaba ganhando os louros, ganha inclusive o crédito, ganha a comissão de ter fechado aquele bloco, aquele blockchain, né? Então, aquele novo bloco na cadeia de blocos. Então, impulsiona a transparência é importante e o mais importante de tudo, eu diria que é a autonomia. Não está ligado a nenhum banco central, não está ligado a nenhuma autoridade central, não depende de nenhum país ou órgão regulador, nada. É o puro conceito, é a matemática que está por trás, a garantia matemática por trás, e claro, tem uma estrutura, mas tudo isso, essas três características, imutabilidade, transparência e autonomia, serve para impulsionar a capacidade gigantesca dessa tecnologia para a disrupção de produtos, processos e modelos de negócio atuais em múltiplas indústrias. Muita gente pensa, blockchain lembra criptomoeda. Sim, criptomoeda é uma das instâncias do blockchain. O blockchain é muito mais profundo. Ele mexe na capacidade da gente poder ter confiança democratizada, independente de uma terceira parte confiável. É uma mexida enorme na forma como a gente utiliza o termo confiança na nossa sociedade. E como eu falei, a melhor definição do blockchain é isso aqui, é um livro-razão distribuído, bem distribuído mesmo, tem várias cópias em todo o mundo. Então, providencia o quê? Uma forma de gravar e compartilhar informações que são o quê? Dados imutáveis e atualizados, sempre atualizados, dentro de uma comunidade. Como é que isso funciona? Vou dar uma rápida pincelada para vocês entenderem. Mas antes, o resumo aqui é o seguinte. Então, o que eu entendo por blockchain? Guardem só isso. É uma alternativa viável de confiança institucionalizada, essencial à economia digital no metaverso. Sem blockchain, não há metaverso. Reescreve conceitos de transação, contrato, identidade e gestão de ativos. Não coube lá, mas está escrito gestão de ativos. Pois bem, quais são as técnicas utilizadas no blockchain? Se eu disser para vocês que são técnicas que remetem aos anos 70, é muito simples, muito tranquilo. Técnica de peer-to-peer, associada à criptografia bem básica de chave pública e privada e associada ao conceito de hashing, que nada mais é do que aquele checksum, aqueles 2 últimos dígitos, por exemplo, que a gente tem no nosso CPF, aqueles dígitos que verificam se o númerozinho que vem antes dos 2 últimos, os 9 dígitos que estão do nosso CPF, tem os 2 dígitos que faz o checksum do CPF, certo? Então, o hashing é essa função. É claro que o CPF é um hashing muito simples. Existem hashing muito mais sofisticados, que conseguem validar e conseguem assegurar arquivos de terabytes e até maiores, para poder garantir que nenhum bit foi alterado. E é assim que trabalha o blockchain. E essa técnica, então você faz um hashing, você pega um arquivo que você quer entrar no blockchain, que é de uma transação, um contrato, por exemplo. Contrato mesmo que eu fiz entre 2 empresas. Você lança no blockchain, você faz a assinatura, você faz o hashing para poder fazer um resumo, né? Um resumo é um arquivo binário desse arquivo. Você tem o conceito de criptografia de chave público-privada, você usa a chave público-privada para poder pegar uma chave, esconder ou assinar aquele arquivo, e você faz o conceito de ponto a ponto para poder estabelecer a cadeia de blockchain. E aí, na prática, como é que funciona? Eu tenho um bloco de informação que eu quero lançar na minha cadeia de blockchain, eu quero botar esse bloco encadeado na cadeia, né? Blockchain é cadeia de blocos, e essa informação, quando eu associo o bloco 1 ao bloco 2, que é o segundo bloco, que é o mais recente, lembre-se que esse bloco 2, ele é matematicamente, por meio da criptografia, por meio do hashing, interligado ao bloco 1. Sem isso, se eu não fizesse essa interligação, não faria sentido ter o blockchain. Então, esse bloco 2 tem informações que são valiosas para mim, e essas informações estão encadeadas, de forma que, quando eu lanço, por exemplo, um terceiro bloco, como o bloco 3 está ligado ao bloco 2 e o bloco 2 está ligado ao bloco 1, todo o conjunto de blockchain, de blocos encadeados, está interligado matematicamente. Qual a intenção disso? É a imutabilidade.
Eu não quero que mexer em nada, eu quero que a matemática garanta que ninguém mexa um bit nesse cadeia de blocos. Aí eu tenho bloco N, então não importa a quantidade de blocos, é assim que funciona. Então, vou colocando bloco a cada semana, a cada 3 dias, de tempos em tempos, um bloco com o quê? Com todas as transações que eu quero assegurar a função notarial, como se eu estivesse lançando no nível razão de um cartório. Tá? Então, é isso que é a intenção. Aí, o que eu faço? Vamos supor que eu queira burlar o sistema e eu pretenda fazer uma alteração no bloco 2. Eu vou registrar de forma falsa, tá? Em um bloco antigo, eu estou aqui já no bloco N, já o bloco 20, por exemplo. Eu quero ir lá no bloco 2 e vou acrescentar uma transação informando que houve uma transferência fajuta, na verdade, que não aconteceu, de um Bitcoin, para ver se eu consigo tirar alguma vantagem. Pois bem, ao fazer isso, a primeira coisa que vai acontecer é que o meu checksum, aquele meu hashing, não vai funcionar, porque eu mexeu num bit já era, já dana toda a parte de conferência que existe em cima dessa cadeia de blocos, e aí esse bloco vai ficar, mexeu num, mexeu em todos. É igual uma comida que eu estou fazendo, que eu boto um ovo podre, já era. Você pode ter 20 ovos no seu omelete, se um ovo entrou podre, joga todo o omelete fora, perdeu tudo. Aqui é a mesma coisa. Então, esse aqui seria o ovo podre do meu omelete. E aí, o que acontece? Como existe a característica do blockchain ser reproduzido, né, na hora que eu faço a mineração, ele é reproduzido em vários lugares do mundo, justamente para evitar que alguém faça uma falcatrua numa das instâncias, que é o que fizeram aqui lá que eu mexi, foi nessa instância aqui. Só que esse aqui está com a instância correta, esse aqui está correto, esse aqui está correto, está correto. Conclusão, o que vai acontecer com essa instância que eu tentei fazer a falcatrua? Ela vai simplesmente ser descartada pelo sistema, vai ser eliminada. Ele tem essa capacidade. Então, essa transparência, essa imutabilidade vão permitir, então, a confiança democratizada, conforme anunciado anteriormente. Entenderam a importância do blockchain? Depois vocês perguntam se tiver alguma dúvida, tá? Estou aqui para explicar. Claro que há vários riscos associados ao blockchain e, por tabela, o metaverso desses riscos, porque ele depende do blockchain. Riscos cibernéticos de inovação são riscos já existentes no ambiente de TI tradicional, que já são herdados naturalmente, né? Risco de arquitetura e design, aqui são riscos específicos na hora que eu vou construir o meu blockchain, a forma como eu construo. Às vezes, na teoria, está tudo funcionando, mas eu boto uma backdoor, o programador tem essas malícias, né, de fazer, ele pode botar milhões de linhas de código e usar uma dúzia de linha de código, que é difícil de localizar, e fazer uma falcatrua que de vez em quando ele rouba alguma coisa, faz um desvio por exemplo, de alguma criptomoeda. Então, isso tudo tem que ser revisto. Risco de conformidade de TI, né, porque eu posso também não estar em conformidade com alguma legislação. Tudo isso aqui, eu trabalhei com a área de auditoria de TI em grandes corporações, como a Alpargatas, que foi cliente minha, como a Petrobras, e a gente sabe muito bem que essas empresas zelam pela sua conformidade, tem que estar em conformidade, inclusive, com regras internacionais, né, como, por exemplo, o padrão COSO e outras regras que regem toda a parte de auditoria de sistemas, justamente para você não ter que auditar cada lançamento, por exemplo, que você faz financeiro. Você tem que confiar no sistema financeiro, então, se você confia no sistema financeiro, você não precisa fazer auditoria em todos os registros, você confia porque aquele lá sistema funcionou bem. E para auditar isso tudo, você tem que ter realmente um risco e tem que gerenciar esse risco de conformidade de TI. Risco de terceiros de fornecedor também. Quem fornece a minha tecnologia de blockchain é uma empresa confiável? Às vezes, o terceiro que eu estou colocando para alimentar a minha cadeia de blockchain, esse terceiro, às vezes, ele não toma as mesmas precauções que a minha corporação toma em relação a gerenciar bem os riscos de blockchain. Então, se ele é fraco nisso, ele traz essa fraqueza para mim quando ele encadeia o blockchain dele com o meu. Tem esse risco. E risco da integração, de não funcionar, por exemplo, o sistema A, o outro faz um sistema B que não fala com o sistema A. Então, uma série de riscos tem que ser bem gerenciados para a gente poder tornar o blockchain uma realidade no metaverso. Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre a cibersegurança em si no metaverso. Não há dúvida que a cibersegurança ou segurança cibernética é um fator crítico de sucesso, porque
diferente do que muita gente pensa, o pessoal pensa, cibersegurança é um conceito que envolve somente tecnologia? Não. Cibersegurança ou segurança cibernética, por definição, envolve pessoas, processos e tecnologia, tudo intermeado conforme mostra essa imagem aqui. Pessoas, processos e tecnologia que interagem entre si. A segurança cibernética ou cibersegurança hoje é um ramo da segurança da informação. Por quê? Porque tem informação que está na cabeça das pessoas, informação que eu estou falando, informação que está escrita apenas, que foi escrita, por exemplo, num caderno, informação que eu estou falando, por exemplo, num restaurante ou num voo. Essa informação não é cibersegurança, não é do ramo da cibersegurança, mas eu tenho que tomar conta dela por meio da segurança da informação. Então, se eu tenho uma ISO, que é da série 27000, por exemplo, que cuida da segurança da informação como um todo, existe uma variante da ISO 27000, que é essa que eu cito aqui, que é a ISO IEC 27032, que provê o quê? As boas práticas, né, ou guidelines para a cibersegurança, visando a preservação da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade e da autenticidade da informação no ciberespaço, que eu vou conceituar a seguir, e lembrando que, na minha visão, já é necessário hoje, se eu quero avançar com o metaverso, assim como eu viabilizo o ciberespaço, já era para ter uma ISO voltada somente com prática de cibersegurança para o metaverso. Eu confesso que ainda não pesquisei, mas eu vou pesquisar se já tem alguma... existente eu sei que não tem, mas eu vou ver se tem algum draft, alguma coisa, algum grupo já no mundo trabalhando, possivelmente já tem, para a gente começar, mas o ideal seria ter um padrão internacional, como é o caso da norma ISO, para poder garantir que todo mundo adote a mesma prática e torne o metaverso um ambiente, em termos de segurança, um ambiente homogêneo. Quanto mais heterogêneo eu tenho um ambiente, significa o quê? Que eu tenho mais portas para vigiar. Você tem essa sala, por exemplo, essa sala eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu contei 14, se contei errado, me perdoe, 14 pontos de entrada. Adianta eu colocar vigia somente numa porta? Não, eu teria que vigiar todas as 14 portas para evitar ataques externos. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu tenho um ambiente homogêneo, é mais fácil, eu tenho só uma forma de entrada. Agora, se eu tenho vários ambientes heterogêneos, dificulta muito a proteção do metaverso. Pois bem, e o que eu gosto de chamar a atenção, assim, definindo o que é ciberespaço, é um ambiente complexo, resultante da interação de pessoas, software, serviços na internet, por dispositivos de tecnologia e redes conectadas. Essa é a boa definição de ciberespaço, tem várias outras, mas essa aqui achei mais simples, mais fácil de entender. E o conceito que eu falei de segurança cibernética ou cibersegurança como sendo um ramo da segurança da informação, está aqui. E o mais importante para você obter a cibersegurança no metaverso, além de observar tudo que já existe hoje em termos de boas práticas, né? Por acaso aqui eu citei a ISO, mas existe a norma do NIST, Cyber Security Framework, que é um excelente parâmetro também para se proteger. Ele mistura conceitos de IoT, com nuvem, está até assim muito bem escrito, mas a gente vê muito pouco sobre metaverso. Então, é necessário haver uma normatização, haver uma proteção maior, desde que haja colaboração entre desenvolvedores de metaverso, entre as empresas, aqui eu não botei, mas vou acrescentar, desenvolvedores inclui também a academia, tá? Academia e governos. Essa colaboração que vai viabilizar a cibersegurança no metaverso. Dando sequência? Então, quais são as principais ameaças e desafios desse ambiente, né? Todo esse conceito que a gente apresentou até aqui? Metaverso, cibersegurança, o que envolve? Qual é o caldo? Como é que eu enxergo tudo isso? Vamos pensar em termos de dependência de hardware e vulnerabilidades. O grande ponto que eu queria chamar a atenção aqui, inicial, né, em relação à cibersegurança, segurança cibernética do metaverso, é a sua total dependência de dispositivos de realidade virtual, que são, claro, indispensáveis para gerar uma experiência de imersão e de interatividade ao usuário. Eles podem ser facilmente explorados em cyberataques, sem a devida proteção, por exemplo, de um dispositivo de IoT. Se eu tenho, por exemplo, um óculos virtual, e esse óculos tem uma porta dos fundos, quem desenvolveu, botou uma porta dos fundos, tudo que eu fizer nele, alguém vai ter um main in the middle, vai ter um ataque, alguém vai estar observando, e às vezes eu estou fazendo uma coisa super sensível, estou usando, por exemplo, para fazer uma reunião virtual com meus sócios de uma grande corporação que vai definir um contrato de bilhões. Olha só o risco que eu estou incorrendo. Outro ponto sensível
é que, como eu falei anteriormente, o metaverso, ele herda todos os riscos do blockchain, todos os riscos da cadeia de blocos, que é a sua infraestrutura crítica, né, que permite e viabiliza. Porque ele depende totalmente do blockchain para transações virtuais, então a corrente, como eu falo, é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se o elo mais fraco for o blockchain, então o metaverso, o que eu construí, será tão eficaz, tão forte quanto o blockchain. E tem a questão forte que tem que ser levada em conta, da insegurança para a identidade do usuário. Tudo no metaverso depende do conceito da identidade. Quem é você? Quem é você, entidade? Quem é você, avatar, que está se aproximando de mim? Você é quem você diz ser? Né? Eu sei que vai ter uma pergunta mais para frente, eu já combinei com o comandante Joel. Uma criança, por exemplo, ao se aproximar de outra criança no ambiente virtual, será que aquela criança que ele está vendo como uma criança é de fato uma criança ou não é um pedófilo disfarçado? Como é que eu garanto essa identidade? Então, essa insegurança para a identidade do usuário é fundamental, porque no metaverso isso é muito mais intensificado, porque quando eu estou no mundo físico, eu vejo uma pessoa, eu sei que a pessoa é quem diz ser, a não ser que ela esteja usando uma máscara, mas tem que ser uma coisa muito sofisticada para não reconhecer a pessoa ou para pensar que ela é uma pessoa no lugar de outra. No metaverso, não. É muito fácil se fazer passar de gato por lebre, né? Então, é mais intensificado esse risco da insegurança da identidade, pautado em experiências e também na interatividade. As pessoas são o ativo mais importante desse universo digital. E o roubo de identidade é ameaça persistente no metaverso. Já pensou se consegue roubar a identidade do presidente de uma grande corporação e a pessoa consegue fazer ações, comandar ações que venham até provocar a falência daquela corporação? Olha só, é um risco enorme. Então, como é que a gente garante que quem é a pessoa realmente que diz ser, né? Toda a questão de ética e de conteúdos no metaverso também. Experiência de interação em espaço digital traz consigo o lado sombrio do mundo real. O mundo real, infelizmente, tem pessoas sombrias. E essas pessoas também vão querer explorar todas as nuances e todas as fragilidades do metaverso para poder aplicar golpes ou até ferir questões éticas e de moderação de conteúdos. E, por fim, em relação a ameaças e desafios, vale destacar que dados e também o desafio da privacidade no metaverso, que existe hoje no mundo virtual, vai passar para o metaverso. LGPD, a questão toda de proteção de dados pessoais, tudo isso também tem que ser muito bem tratado no metaverso. Eu não vou expor, senão eu vou regredir, né? Então, no metaverso, o desafio é novo e maior ainda. Isso é verdade também pelos tipos de dados coletados. Sistemas de realidade virtual funcionam muito bem capturando dados biológicos extensos, né, sobre o corpo do usuário. Quanto mais sofisticado os dados coletados, mais imerso o usuário vai estar. Pode capturar até a pulsação dele, pulsação do coração, pode capturar as emoções, expressões faciais, e reproduzir no avatar, fica muito próximo. Beleza, ótimo. Mas incluindo o quê? Por exemplo, a dilatação da pupila, dilatou a pupila quando vê uma pessoa que acha atraente, por exemplo, ou então movimentos dos olhos, expressões faciais, temperatura da pele, respostas emocionais a estímulos, tudo isso pode ser captado e pode ser reproduzido no metaverso, do ambiente físico do metaverso. Qual o risco disso? É um desafio enorme preservar a privacidade, né? Estratégias atuais de proteção de dados não conseguem contemplar tais demandas. Nós temos hoje normas focadas no máximo até o IoT, mais do que isso, ou na nuvem, mas não adentra nuances do metaverso. Ainda não temos regras, é uma terra de Marlboro ainda o metaverso, em termos de normas, em termos de compliance. Pois bem, dando sequência. Então, existe, como eu falei, novos riscos que têm que ser gerenciados e tratados no metaverso. Ele enfrenta dois tipos básicos de riscos, básicos de segurança. Primeiro é o que já existe hoje. Herda todos os riscos e desafios familiares da TI, com que os tecnólogos lidam há décadas. Esses são mais fáceis de gerenciar, porque já está no sangue, né, de todo mundo que trabalha com TI. Então, que envolve ataques de phishing, roubo de identidade, exploração de vulnerabilidades, que já acontecem no ambiente de TI tradicional e vão ter que ser tratados, muito bem tratados no metaverso, mas o risco maior é aqui, novos riscos, como eu falei lá no início, novos riscos trazidos e gerados especificamente porque eu adotei uma nova tecnologia. Então, para uma determinada configuração do metaverso, eu tenho que me preocupar, por exemplo, se o mesmo token não fungível, né, que é o NFT,
foi cunhado em várias cadeias ao mesmo tempo. Não pode, tem que ser cunhado em uma cadeia só. Não pode ser distraído. Só um minutinho, pessoal. Fala mais próximo ao microfone. Tá, obrigado. Ou seja, obrigado. O mesmo token não fungível, ele pode ter o risco de ser cunhado em várias cadeias ao mesmo tempo. Os golpistas podem visar pessoas que procuram ajuda, por exemplo, via canais do Discord, que é um canal que o pessoal usa para tirar dúvidas e tudo mais, só que o golpista pode se fazer passar por uma pessoa do bem e, na verdade, está induzindo a pessoa que procura esse canal ao erro. Eu posso, por exemplo, inflacionar o valor do NFT artificialmente, adicionando-a a um conceito chamado de Whale Wallet, que é uma carteira de baleia, é uma carteira gigantesca que pessoas têm muito dinheiro envolvido, então a pessoa, ao adicionar aquele NFT naquela carteira de baleia, ele pode, como se fosse fazer uma fraude no mercado, inflacionar artificialmente o valor do NFT para tirar vantagem. E fazer um ataque de phishing que visa os endereços de carteira de criptomoeda. Gente, tem pessoas que têm na faixa de milhões, eu diria para você que até bilhões de dólares, já muita gente não confia mais em banco, confia só em criptomoeda. E aí? Se há um ataque desse, a pessoa pode perder tudo da noite para o dia. É um risco danado, tá? Então tudo isso tem que ser muito bem gerenciado, muito bem construído para evitar que haja riscos desse tipo. Como então se proteger no metaverso? Tudo passa pela educação dos usuários, porque ninguém está acostumado a trabalhar com esse ambiente. Então, igual aconteceu lá atrás, nos anos 90, que o pessoal, eu cheguei ao primeiro banco que eu fiz acesso, não vou dizer para não queimar o filme do banco, mas hoje a segurança desse banco é muito boa, né? Vou dizer só que é um banco nacional, não o Banco Nacional, um banco do território brasileiro, que a transação que ele fazia inicial para fazer a primeira experiência que ele fez em termos de uso da internet era em claro, não cifrava a transação, até porque a aposta eu imagino que seja no desconhecimento. Pouquíssimas pessoas conheciam o protocolo FTP daquela época, é assim que ele fazia. Tá? Claro que depois eles corrigiram, começaram a criptografar, mas enfim. Então, a educação do usuário é fundamental a cada novo ambiente que chega. Ninguém sabe trabalhar direito com o metaverso e ninguém sabe também dos riscos que está correndo. Então, tem que ser alertado, tem que ser treinado. Práticas recomendadas de segurança e o uso de tecnologia de segurança avançadas, que vão permitir que eu faça uma segurança específica para o ambiente de metaverso. Além disso, o conceito de atualizar sempre o seu software e sistema operacional é importante, usar o software antivírus também, usar senhas fortes, como sempre, né? Não abra e-mails, anexos de e-mail de remetentes conhecidos, isso continua válido. Não clique em links, quando fala de e-mail, de qualquer anexo, na verdade, né? de WhatsApp, de Telegram, não importa. Recebeu um anexo desconhecido, não sai abrindo. Não clique em links de e-mail ou qualquer outro remetente desconhecido ou sites desconhecidos. Evite redes Wi-Fi não seguras em locais públicos, porque é muito fácil você incluir uma backdoor, você contaminar. Tem hackers que atacam, eles vão no ambiente, por exemplo, um determinado teatro. Às vezes aquele teatro nem oferece uma rede Wi-Fi, ele cria uma rede Wi-Fi como se fosse, e diz que é gratuita, acesso gratuito, a pessoa, opa, que beleza, o teatro aqui oferece uma rede Wi-Fi, conecta nessa rede, e na verdade ele abriu uma backdoor para o seu smartphone ser espionado, e a pessoa pode botar um Trojan que captura até a senha de banco dele, então tem que tomar muito cuidado. Então evite redes Wi-Fi não seguras em locais públicos, e sempre que possível ative o reconhecimento biométrico, seja facial, de íris, impressão, não importa. Reconhecimento biométrico é um grande aliado do metaverso. E claro que toda a tecnologia de segurança avançada ainda está em desenvolvimento, porque o ambiente metaverso ainda é uma coisa inicial, ainda está na fase, no nascedouro ainda. Mas se ele nasce seguro e eu começo a me preocupar desde agora com a segurança, a tendência é eu ficar protegido no futuro. Para finalizar, porque eu quero abrir logo o debate, eu quero aprender com vocês, vale resumir da seguinte forma. Se for mal entendido e mal configurado, o metaverso e o blockchain podem representar riscos para os nossos dados, privacidade e também para a nossa segurança, seja a nossa segurança corporativa, seja a nossa segurança pessoal. Porém, bem entendido e protegido, o metaverso e o blockchain vão sim incrementar todas as comunicações, nosso estilo de vida
e a entrega de serviços do seu negócio. Pois bem, muitíssimo obrigado. Fico à disposição, comandante-geral. Mais uma vez, satisfação para mim, em nome do presidente do Clube Naval, agradecer a presença de todos que prestigiaram o nosso clube, as suas presenças, agradecer ao CTM, grupo coordenado pelo comandante Joel e aqui apoiado pelo comandante Quirino, para promover e organizar essa apresentação, o comandante Pagliuzzi, que compartilhou conosco seus vastos conhecimentos nessa área e despertou curiosidades, levantou dúvidas. Eu não tinha e passei a ter muitas dúvidas, não estou conhecendo, mas eu com muitas dúvidas, e certamente vamos conversar sobre isso em outras oportunidades. Mas tenho certeza que foram momentos gratificantes para todos, saímos daqui com mais conhecimento do que quando entramos. Tá? Tivemos também a oportunidade de rever pessoas com quem servimos juntos, em outros tempos atrás, ou seja, essa atividade está contribuindo para a finalidade do Clube Naval, que é promover o lançamento de militares da ativa e da reserva, pessoas que não são militares, que vêm aqui ao clube para conhecer o clube, conhecer um pouco do que nós fazemos e saímos daqui enriquecidos por conhecimento, graças à apresentação do comandante Pagliuzzi. Por isso que eu transmito às suas mãos esse certificado, expressando, materializando o nosso agradecimento e peço a ele uma salva de palmas. Só agradecer, aprendi muito com vocês, com as perguntas, com as participações. Muito obrigado, agradeço mesmo pena que a gente não tem mais tempo, mas meus contatos estão ali na tela, quem quiser depois pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, tá? Para poder a gente continuar esse debate. Não precisa parar aqui, não. E me coloco à disposição para reproduzir essa palestra ou outras que a gente tem ministrado aqui em seus ambientes. Muito obrigado, agradeço também ao comandante Joel pela atenção, por toda a fidalguia ao me receber e pela liderança que o senhor exerce no nosso grupo do CTM. E também, obrigado por intermediar e mediar as perguntas. Tá, meu amigo? Muito obrigado.